modo defensivo, atenção máxima, retranca total. É exatamente assim que eu venho para a última semana do mês. Quer dizer que eu não vou operar? Não, negativo, eu vou operar. Só que eu venho já predisposto a talvez até não operar. Quem vai ter que me convencer é o mercado. Não que nas outras semanas eu não age exatamente dessa forma. É que para mim a última semana do mês é uma semana extremamente delicada. Ela pode te tirar toda a tua confiança ou às vezes te passar um efeito cassino. Isso só depende de você, né? O que ela pode te passar uma confiança? Às vezes você não vem performando muito bem ao longo do mês, chega na última semana puto com o mercado e aí quer operar mais pesado na última semana. Digamos que você consegue salvar o seu mês, joga ele para frente. É a combinação perfeita por efeito cassino, né? Então é uma coisa perigosíssima. Também pode acontecer extremamente ao contrário. Você já está negativo, você está puto com o mercado, quer se alavancar para zerar o loss na última semana e só piora a situação, né? Você piora algo que já está ruim. Então, eu particularmente, eu venho em modo de defesa máxima para a última semana do mês e falo para todos os meus alunos aqui que façam o mesmo, porque é uma semana que pode tirar o principal dentro do mercado, que é a confiança, né? Ou fazer você se sentir um super-herói. E ninguém é super-herói aqui dentro do mercado, essa que é a grande verdade. Agora eu já estou entrando também naquele modo de estou avisando para cumprir tabela, porque ao longo do mês todinho você teve para abrir e ativar a sua conta na Ativa Investimentos e não fez, porque é a forma como eu acordei com a Ativa, né? Então eu vou entregar realmente esse aviso para você. Caso você queira aí conhecer o meu operacional, você não tem acesso ao meu educacional, a Ativa Investimentos ao longo de todo o mês de julho está patrocinando o seu acesso na minha sala educacional. Então você teve aí desde o começo do mês e vai ter agora até o dia 31, que é o dia que se encerra a parceria. A partir do próximo mês, pague, né? Teve o mês todo, repetindo. Então, corre que ainda dá tempo. E, na verdade, quando a gente opera, né, a gente está no mercado aqui no dia a dia, a gente conhece de longe quem faz e quem não faz. Então, vai lá, abre a tua conta na Ativa Investimentos pelo link que está na descrição desse vídeo, também está na minha bio do Instagram. Abre lá pelo meu link, ativa a sua conta, abrir aquele processo pelo aplicativo, 10 minutinhos você vai abrir sua conta e ativar ali, fazer qualquer investimento dentro da corretora ou uma operação em índice ou em dólar já conta como uma conta ativa e ativada. Beleza? Corre que ainda dá tempo. Fala pessoal, Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Hoje, dia 26/7, dia de decisão de taxa de juros no mercado americano, cujo o dado até trouxe aí um mercado, digamos, podemos dizer, travado aí de certa forma? Sim, na minha opinião, sim. Né? Então a gente tem o dólar aí agora até o momento com uma amplitude de... Vou pegar aqui o doleta, de 32 pontos e o índice aí com 1.400. O índice ainda fica dentro da sua normalidade, né? Porém, né, o que fez aí essa volatilidade, que até as 3 horas da tarde a gente tinha 1.000 pontos de amplitude, né? Então bota aí mais 400, 500 pontos, aí foi a volatilidade do indicador, né? Vamos começar pelo índice futuro aqui na tela. Galera, o índice ele vem numa pegada, né, bem forte no contexto macro, né? Isso que a gente tem que entender. A tendência ela é de alta, né? Você querendo ou não, gostando do governo ou não, também não quero politizar nada aqui. Mas o que a gente tem aqui é toda uma estrutura de alta que vem, né, dando bem certo aí dentro do índice futuro. Sim, demos uma lateralizada aqui, dado certo momento, ficamos aí 1 mês e meio de lado, rompemos uma bandeirinha aqui nessa região e fatos da vida foi que o dia de ontem, dentro do nosso índice futuro, a gente deixa um padrão de candle bem sugestivo, né, a um movimento, né, para quem procura um movimento corretivo, a uma venda efetuada, né? E no caso, se alguém aí optou por fazer uma venda aí pelo padrão de candle no gráfico diário, não estaria errado, né? Porém aí pouca fé, né, dentro do nosso contexto brasileiro, né? O trade foi acionado e ficou pendurado aí para um swing trade. Dentro do Ibov, isso foi um pouco diferente, porque o contexto do gráfico diário, do candle diário de ontem aqui no Ibov, não fechou tão feio assim. O do nosso futuro fechou muito feio. Aqui o Ibov ele nem acionou, né? Então fechou até bacana aí, né? Dado a correção que a gente teve aquele pavio de ontem, foi bacana. Mas vamos para o que interessa. Índice futuro na tela, dia de hoje. O mercado ele abre sim
sugerindo que poderíamos ter aí um movimento de baixa, né, que poderia ser continuado aqui nessa região. Então temos perna de impulso, correção, impulso. Poxa, um pivôzão no 60, porém esse pivô é contra suas médias móveis, né? Então a gente tem a média móvel de 9, média móvel de 20, que estão conduzindo muito bem essa tendência macro do índice, e o acionamento desse pivô aqui maior tem que ser levado em consideração aqui, fica evidente por uma média móvel de 200. Então, na minha opinião, não tem como sair vendendo o índice hoje no começo do pregão. Tínhamos também indicadores para sair aqui, então cautela, cautela. A gente não precisa ser o primeiro a gritar, eu vi uma operação, ou senão eu peguei a operação. Cara, você não vai ganhar um centavo a mais por isso. Se você for o primeiro, ou se você, né, esperar o pullback, operar com um pouco mais de cautela. Você tem que ter responsabilidade e respeitar o seu operacional. E aqui dentro do operacional que eu tenho com o pessoal da sala, tem um protocolo que eu levo ele muito a sério. Toda vez que o preço cruzar a média móvel de 200, seja ela tiver ascendente ou descendente, enfim, temos uma média móvel de 200. O preço cruzou, logo em seguida, a minha média móvel gatilho, que é a minha média móvel de 9 exponencial, é essa em azul que vocês veem na tela, tem que acompanhar o preço e eu só vou executar uma operação depois que o preço fazer um pullback na média móvel de 9, o que não aconteceu em nenhum momento. Então não houve venda aqui no começo do dia. Sim, eu entendo, né, que a gente tem uma estrutura que sugere para a gente a venda, mas a média está aqui, ela não vai sumir daqui. A menos que você apague, mesmo assim, só é emocional mesmo. Também temos essa região de troca de polaridade aqui, tá, pessoal? Aqui, que é a máxima do ano passado, máxima do mês passado, né, que dado o momento também era resistência, serviu como resistência durante bastante tempo. Ontem rompemos, né, e toda a resistência depois que é rompida vira suporte. Hoje, como perdemos, passa a ser resistência de novo. Então ficou bem brigado. Vamos logo para os finalmente aqui. O mercado, ele abre um pequeno gapzinho de baixa, já vai trabalhar acima do seu ajuste. Eu confesso que estava até esperando por uma compra aqui acima dessa região. Por que compra? Abriu com um gap de baixa, né? Passou para cima da zona de suporte. Poxa, um pivô alinhado com 60. Então, para mim, aqui tinha todo o potencial para acionar uma compra aqui no rompimento do candle 1, né? Do gráfico de 5 minutos, stopzinho aqui atrás do ajuste. A gente pode fazer, assim, filtrar essas operações por um tempo gráfico aí de 2 minutos, para deixar o stopzinho mais justo possível. Fatos da vida foi que não aconteceu. E aí o mercado ele entra no processo de não vai para lugar nenhum. Temos sim uma barra de ignição aqui, que é a barra número 4, numa leitura praticamente barra a barra aqui com vocês, tá? Temos uma barra de ignição aqui que rejeita essas regiões de média móvel aqui, 50, 20, 9 e ajuste, né? Passa para baixo da média móvel de 200, mas aqui o que tem que fazer é seguir o protocolo. Então, o único candle aqui que possibilitaria uma venda dentro do meu operacional, tá, pessoal, pelo um gráfico de 5 minutos, aqui seria o candle 8, que foi o candle que ele fez o pullback na média móvel de 9, depois que não tinha muito bem cruzado a 200 ainda, né, mas estava no seu processo de correção. Até falei pro pessoal da sala, cara, estávamos em live aqui? Não estávamos não. Comentei com o pessoal da sala aqui, cara, para os mais agressivos aí, quem quiser abrir uma venda na perda da mínima do candle 8, o stopzinho logo na máxima, o stop sempre atrás de uma média, né? A média móvel como se fosse nosso colete à prova de balas, nosso escudo ali. E aqui essa operação não foi uma operação fácil, tinha que ter muita atenção à região de fundo prévio aqui, porque afinal de contas isso aqui se caracterizaria um pivôzão, né, nos 5 minutos aqui. Então aqui era um excelente trigger para o operador tirar o risco da sua operação, jogar para o zero, né? E aí, é que nem eu falo, vai muito de cada um, né? Se o operador aí, ele vai fazer uma parcial em um fundinho prévio, que é o rompimento de um pivô, ou simplesmente vai tirar o risco e vai tentar alongar a sua operação. Possíveis alvos para esse movimento aqui que eu estava trabalhando nesse começo de pregão seria até mesmo esse pullback projetado para baixo. Obviamente aí, né, não cravou nesse primeiro momento e não adianta ficar mais com esses alvos aqui, até mesmo porque foi acionado, né, o pivô aqui nessa região. Então, se o operador entrou aqui no Candle 8 e ficou atento a essa região aqui, até conseguiu pegar uma pontuaçãozinha aí, ok, né, uns 200 pontinhos, 230 pontos. É pouco, Felipe, cara. É pouco dentro do mercado aqui, ele é relativo. É pouco por quê? Porque você está operando uma quantidade de contratos menor, porque você ainda tem né, você tem uma visão que você, né, quer stopzinho curto e alvo longo. Sim, eu também concordo. Eu sempre entro em uma operação querendo que ela dê 1000 pontos, mas estatisticamente dentro do teu operacional, quantas vezes isso acontece no mês, né? Quantas vezes você consegue pegar 1000 pontos em uma operação no mês? A gente tem que ter isso aí anotado dentro da nossa própria estatística, né? A gente tem que conhecer o nosso operacional a ponto de, esmiuçar ele, né?
Então, é como eu falo pro pessoal, cara, pontuação boa e dinheiro bom é dinheiro no bolso. Não tô falando pro cara sair desesperado fazendo parciais. Eu trabalho com parcial, trabalho com um pouquinho a mais de contrato, mas eu tenho pontos técnicos para fazer as minhas parciais, tá? Às vezes por pontuação, às vezes por topo fundo prévio, às vezes, né, por algum ponto que o mercado realmente né, é um ponto de inflexão, é um ponto meio chatinho ali que o mercado vai dar uma brigada, então eu faço uma realização parcial. Mas aqui, fatos da vida se você vendeu a mínima do candle 8, você teve 230, 250 pontos na sua mão e aí não faz nada. É pouco 250 pontos? Então a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Quando a gente define que é pouco, é pouco. É tudo muito relativo, né? O cara que tá com a mão um pouco mais pesada, às vezes com 100 pontos aqui dentro do índice, ele tá batendo uma parcial. Ah, mas ele tá errado. Aí que tá. Esse é outro ponto. Não tem como a gente sair apontando o dedo para todo mundo, achando que o nosso operacional é o único que funciona e nos achando donos da verdade, né? Talvez para você não faz sentido, fazer uma parcial com 200 pontos para mim, isso aí, pô, tá maluco. Jamais faço isso. Pois é, mas se você estivesse operando aí com 100 contratos, não faria sentido realizar 30 contratos, 40, 50 contratos com 200 pontos, jogar até o médio para trás e tentar surfar ao máximo o restante dos contratos? Então a gente tem que começar a abrir um pouco a cabeça e entender que não somos donos da verdade dentro do mercado, tá? Parar de se preocupar com o operacional do fulano, ciclano e beltrano, né? E tentar desenvolver o nosso próprio, tá? Tomem cuidado com isso. A partir do momento que a gente vê o índice aqui e ele não aciona esse pivô, aí como eu falo, poxa, acionou um pivô. O cara que entrou na regressão antecipando o pivô tem que tirar o risco da operação. Tira o risco, tira o teu stop que está na máxima do 8 e joga para o 0, porque no máximo aqui o que aconteceria com você nessa operação, o mercado andou 250 pontos a favor e depois ele voltou e te tirou no 0, não tomou prejuízo. O que você faz? Sai da frente da tela, vai tomar um café, né? Você já fez a sua parte, não adianta querer sair de uma operação e entrar em outra também. E aqui a gente percebe que o mercado, ele sentiu também essa região, né, de troca de polaridade, e ficou dando uma cabeçada boa aqui nessa região. Tivemos aí apenas um fechamento acima dessa região, que foi o Candle 20, que não conseguiu dar continuidade, não pela parte da manhã, e não conseguimos mais perder fundo. Padrão clássico de caixote. E aqui eu poderia ficar, né, uma hora conversando com vocês sobre o que poderia ser feito dentro do índice, mas dentro do meu operacional aqui, eu até comentei com o pessoal da sala, não tem o que ser feito aqui, pessoal. A gente vai ficar dando cabeçada aqui dentro, talvez, né, não vai dar certo, né? Saímos, oxigenamos o nosso cérebro, né, né, saímos pro almoço. Quando voltamos aí tu até volta, digamos, renovado, né, para frente do gráfico, consegue até pensar melhor. O mercado, ele vem fazendo o que aqui? Ele vem aqui novamente, testa suas médias, a princípio um pivôzão, e não é nem acionado aqui, começa até a arredondar esse fundinho, então fundo arredondado, né? É um sinal, né, de fraqueza da ponta que está dominando o mercado, e aqui nesse momento a gente poderia falar que eram os vendidos, não conseguiram mais dar continuidade ao movimento. Ele monta um falso pivô. O que é um falso pivô? Toda vez que temos um pivô que está trabalhando contra as médias, isso aí não fui eu que inventei, isso aí aprendi com o mestre Palex. Falso pivô, toda vez que tem um pivô, né, que está se armando na cara de uma média, é um falso pivô, a gente não se executa. E aqui fazendo, né, tendo um olhar um pouco mais clínico e dominando o operacional, que é a obrigação de todo operador que está executando, né, a sua leitura aqui dentro do mercado, a gente percebe que esse falso pivô aqui, ele acionou e não andou, mas aqui montamos um outro pivôzinho que ele fez um pullback na sua média móvel de 9, e aqui eu falei pro pessoal, cara, quem quiser entrar e operar aqui dentro, já parte do princípio que, para mim, eu não vou entrar nessa operação, até comentei com o pessoal da sala, eu não vou entrar. Mas eu não posso também ficar, escondendo informação, né? Não, isso daqui é segredo, isso aí eu sei, não vou esconder nada. Por isso que eu opero ao vivo com a galera, senão vendi um curso de gráfico pronto, né? Então eu falei, pessoal, eu não vou entrar, mas aqui a gente tem um gatilho de entrada, que o preço ancorou na média, o risco da operação é 130 pontos, você vai ter potenciais pontos de alvos aqui nessa troca de polaridade. Então, se você entrar, você vai entrar com risco de 130 pontos. Aqui o mercado vem, aciona esse micro pivôzinho, e entrega 200 e quantos pontos aqui? O menino lá na sala pegou, lá, o Gabriel pegou. Chegou a dar 250 pontos aí arredondando. Então, ou seja, teu risco aqui era de... vamos arredondar para 120 pontos. Deu 250 mais uma vez. Então, ou seja, 250 pontos na parte da manhã, 250 pontos na parte da tarde, 500 pontos no dia. Cara, tá bom. Senão a gente fica naquela eterna ganância. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí até quando? Eternamente incontentável. Difícil, né, pessoal?
Então, aqui essa operação considera uma operação vitoriosa. Bateu na média móvel de 200, é uma região de realização parcial e para não deixar voltar tudo, ou seja, você visualizou pressionando 250 pontos a favor, voltou 250 pontos, o mercado por si só já movimentou 500 pontos ainda. E se você deixa o mercado voltar e te estopar, às vezes o mercado movimenta nessa ida e vinda aí 700 pontos e o operador fica congelado. Não pode, a gente tem que ser um operador ativo. É a maneira como eu, Filipelli, penso, né? A minha maneira que eu toco o mercado. E aqui, a pior saída que poderia ter para um operador aqui é segurar esse trade aqui, né, no pullback que ele fez no gráfico de 2 minutos na mínima do dia anterior. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pessoal que tá chegando agora aí, pessoal, o meu diário de trade é assim, ele é bem detalhado, tá? Por vezes fica até meio longo, mas é que eu tento... É difícil a gente condensar um dia todo de operações em 15 minutos, né? Eu tenho essa dificuldade. Então aqui, digamos que você, né, você fez a sua entrada aqui nessa região, o seu ponto de defesa aqui que você poderia, não, né? Vou defender, mas não vou deixar voltar tudo. É atrás aqui desse pivôzinho aqui, entendeu? Então você teve 250 pontos na mão, bate uma parcial e sai com o restante dos contratos aqui. Porque se perder essa região de suporte aqui, vai degringolar. Tanto é que foi o que ele fez, né? Pega e volta todo o seu movimento, assim como ele vai, ele volta, né? Mas foi bem interessante aqui essa operação, achei ela bem bacana. Gabriel, nosso operador da sala, pegou, mas depois voltou tudo. E aí, entramos aí no período que vamos ter aí a divulgação das taxas, vamos ter o Jeremy Powell falando, e nunca é muito bom estar posicionado quando a gente está tendo alguma coletiva de imprensa que sempre tem aquelas perguntas cabeludas, e se numa dessas perguntas cabeludas aí, né, o cara se enrolar um pouquinho, o mercado já reage de um jeito muito violento, né? Então aqui foi o ponto que encerramos a sala hoje, né? Até comentei com o pessoal, quem for ficar, né, operando aí dentro do mercado, toma cuidado, volta só para o mercado a partir de umas 16 horas, talvez para pegar ali uma xepa, né? Enfim, o mercado volta e termina a princípio, né? Já terminou, já fechou acima desse ponto de troca de polaridade, que na minha opinião é muito bom, porque até mesmo a gente vê um movimento que ameaça aqui os 60, né? Que não está carregando, né? Carregou. Ameaçou esse pivôzinho do 60, então a gente pode até falar que esse pivô do 60 aqui foi frustrado, fechou abaixo, tem que ver também quanto a isso, né? Às vezes o institucional espera fechar acima e esperar romper, né? Isso daí é uma coisa que eu aprendi com o Zé Dólar, não sei se vocês conhecem, né? Meu amigo pessoal já veio aqui na sala também. Então, índice entregue para vocês aí, tá, pessoal? Vamos pro dólar. O dólar, pessoal, a gente tem um contexto nele que talvez quem está chegando agora no mercado, né, não está nem acostumado com o dólar caindo há tanto tempo aí, né? E para quem tem mais tempo de mercado, está tendo dificuldade em operar vendido em dólar, porque o dólar é câmbio, o nosso câmbio ele sempre foi desfavorável aqui para o Brasil. Antigamente, eu tinha medo de trabalhar vendido em dólar, né? Hoje eu tinha medo, eu tinha medo de trabalhar vendido, porque do dólar muito barato, os caras compravam, né? Faziam proteção de carteira e realmente, então era difícil a gente pegar uma tendência, né, bacana na ponta da venda. O dólar sempre foi compra, né? Claro, não estou generalizando, falando que na maioria das vezes eu fui mais feliz operando comprado em dólar, tá bom? Então, esse período que a gente está entrando aí de uns 3 meses para cá, que o dólar só vem caindo, às vezes o operador não sabe lidar com isso, né? Então, a gente está falando aí de praticamente... Vou pegar essa última queda aqui que ele montou, 85 dias aí que o dólar vem só caindo. Até fez uma reação aqui nesse candle no semanal e devolveu tudo, né? Mais 35 dias de queda. Então, qualquer tempo gráfico que a gente observe dólar é venda, tá, pessoal? Quando a gente está em dúvida, sempre assim, o gráfico de 5 minutos está muito poluído, dá uma olhadinha no 60. Ele é um excelente indicador de cadência, né, para o intraday. Então, como que a gente analisa o 60? Para onde que estão apontando as médias do 60 aqui? 200, 50, 29. Até a disposição hierárquica né, dessas médias, que para mim é referência, meu operacional é baseado em médias móveis, está perfeito. Então eu tenho que entender que se eu for querer trabalhar comprado em dólar, eu vou ter uma dificuldade imensa, porque todo e qualquer movimento do dólar ameaça perto da sua média móvel de 20 no gráfico de 60 minutos, ele é frustrado imediatamente, né, por barras como essa, né? Então tem que ter cuidado. E aqui, se você bater o olho no 60, você sabe que é venda. Trazendo para o dia de hoje, temos o quê? Um mercado que eu até achei que, poxa, talvez hoje vamos trabalhar aí comprado em dólar, porque o fechamento do pregão de ontem, ele passa para a gente uma sensação
de que sim, podemos, porque temos até aqui uma lateralização, né, que foi finalizada aí no final do seu pregão, acima da média móvel de 200. Porém, a gente tem que perceber que o preço passou para cima da média móvel de 200, porém, a média está tão pesada que ela não ficou nem flat com esse fechamento que o dólar fez ontem. Mas caso o mercado ele abrisse sem gap, ganhou topinho prévio, só esperar o pullback e trabalhar comprado, né, pessoal? Não foi o que aconteceu. Na verdade, ele abriu até mesmo com gap de baixa e aí começou a tentar uma reação. Primeira coisa que eu faço aqui, né? Abriu com gapzinho de baixa, ameaçou uma reação, FIBO dentro do dia anterior, né? O que eu entendo aqui para essa abertura? O mercado vem, abre abaixo da sua retração de 61.8, né? Ameaça uma reação, volta tudo e o candle 2 do dia, numa leitura barra, né? Realmente faz a sua reação. Porém, não tem como comprar simplesmente por retração de FIBO. Não dá, eu tenho uma média móvel de 200 na cara aqui dessa possível compra. Não tem como eu comprar. Então o mercado aqui para mim ele abre extremamente estressado e ele até faz um movimento comprado que vai bater lá no seu ajuste, que para mim é outro ponto importantíssimo, especialmente para o dólar, tá? E vai igual vaca brava, porém não consegue fazer nenhum fechamento acima do seu ajuste, né? Isso daqui fica bem interessante, porque se a gente tem um operador um pouco mais agressivo, ele até mesmo marca a mínima do candle 6 aqui e bate uma venda na mínima do candle 6, tem que aguentar o balanço, né? Aqui seria como se fosse uma operação, o trap, que o mestre Stormer ensina, né? Mas eu, toda a vida que eu operei trap, o risco máximo que eu aceitei aqui operando dólar é no máximo 6 pontos, né? 5, 6 pontos estourando a boca do balão, né? E aqui o risco ele ficou maior aqui, dado esse contexto. Mas isso aqui é bom para a gente fazer uma leitura, tá? Não tivemos nenhum fechamento acima do ajuste, que a gente tem que esperar, no mínimo, né, um pivôzinho, um pullback no gráfico de 2 minutos. E o que define um pivô e um pullback? É perna de impulso, correção e impulso. Então, o que eu tenho que perceber aqui? Perna de impulso, tive? Perna de impulso, tive. Perna de correção é um ponto. Às vezes a gente não vai ver tão perfeitamente esse pullback sendo formado, porque um pullback sendo formado, né, na ponta corretiva, né, de uma perna vendedora é o quê? Candle com máxima e mínima maior do que o candle anterior. E a gente não teve esse movimento aqui de livro e de apostila, porque a gente tem o candle 22 aqui, que ele marca a mínima, o 23 faz o primeiro candle de cor contrária e a gente não tem mais nenhum candle com máxima e mínima maior do que o candle anterior. Então, tecnicamente, eu não posso falar que isso aqui foi um pivô, não no gráfico de 2 minutos, que é o menor tempo gráfico que eu observo. Mas comentei com o pessoal da sala, pessoal, aqui também o operador mais agressivo, né? Fica de olho, porque a gente não teve nenhum fechamento acima dessa região de ajuste, entra a pressão de venda, o preço faz um pullback nas médias móveis de 9, e aqui a gente não pode falar tecnicamente que temos um pivô, mas podemos falar que temos um movimento corretivo. E aqui temos sim um ponto de venda, podemos até projetar aqui esse pullbackzinho para baixo, mas aqui é um operacional até que eu desenvolvi, que eu até apelidei ele carinhosamente de ponta a ponta, que é quando a gente pega uma saída partindo da retração de 38.2 e conduz até a retração de 61.8, que foi exatamente o que ele fez aqui, vindo cravar milimetricamente. Foi uma operação fácil? Não, não foi. Por quê? Tem que ser transparente também, tá, pessoal? Não é tudo mil maravilhas. Ele vem, aciona a estrutura de baixa, anda aí uma pontuação aí significante, volta para o zero, e aí o operador tem que estar disposto, né? Não, vou segurar essa operação, não estou acreditando, e aí sim ela vem e entrega o primeiro movimento do dia. Após isso, né, eu falei pro pessoal, cara, eu não vou entrar porque se não tem o padrão técnico, eu não entro. Eu sou bem criterioso quanto a isso, tá? Mas temos alguns operadores que, né, são um pouco mais flexíveis e aí o operador tem total autonomia para bater a sua operação aí. Eu não vou ficar escrachando ninguém, tá? Entendendo isso, eu falei, pessoal, poxa, ele já veio cutucar aqui a retração de 61.8, foi fazer pullback nas médias, eu tenho que esperar romper e esperar um pullback dessa região aqui. Foi exatamente isso que eu fiz. Para mim, isso daqui, esse pivô que o dólar apresentou aqui, se ele aparecer para mim nos próximos 1000 pregões, eu executo essa mesma operação. Porque para mim aqui ficou bem visual. O preço vem, né, testa a sua retração de 61.8, pullback nas médias, novo pivô, pullback nas médias, isso aqui é um pivô, tá, pessoal? Esse movimento aqui, ele é um movimento de impulso, correção nas médias, impulso.
Aqui eu assumi a operação na ponta da venda, ela não andou, né, tecnicamente o suficiente para me tirar o risco da operação e jogar para o zero, e aí a operação começou a enrolar, deu sim oportunidades de sair no 0 a 0. Aqui eu estava até ao vivo aqui nessa operação, tomei esse stop ao vivo aqui, e tinha um tempo que eu ficava até com vergonha, nossa, tomei um stop ao vivo aqui, operando ao vivo aqui, mas cara, quem é que não toma stop, né? Só não toma stop quem não opera, né? Então eu falei pro pessoal, né, pessoal, o mercado tá dando uma chance pra gente sair no 0 a 0 aqui. Quem não tá confortável, sai fora. Eu vou manter a operação, tô acreditando nela aqui ainda. E aí foi que o mercado deu 2 ou 3 oportunidades de sair no 0 a 0 dentro dessa operação, não saí, tomei um stop. Um stop totalmente dentro do meu gerenciamento, né? Mas é realmente, não vou falar frustrante, né? É frustrante porque a gente vem num mercado extremamente travado, né? Então a gente parece que a gente está ansiando, né, por aquela operação de 50 pontos, de 20 pontos. Então a gente quer dar aquele grito de gol, né? Pô, peguei, acertei mercado agora, né? Vambora. Enfim, não foi o que aconteceu aqui, o stop foi acionado e aí não tem muito que ser feito aqui. Porque eu não posso sair simplesmente querendo comprar dólar, porque a tendência macro ela é de baixa. Eu estou trabalhando contra todas as médias que eu tenho no gráfico de 5 minutos aqui. Por que eu vou pensar em compra? Eu tenho que pensar, cara, comprar, eu só vou poder comprar dólar aí no mínimo acima da retração de 38, né? No mínimo, né, para se livrar de todas as médias e vender somente abaixo do 61,8. E aí, quando a gente observa o mercado, né, que ele vai de novo testar as suas regiões de média aqui, média móvel de 200, né, média móvel de 20, ele formaliza uma bandeira. E aqui o sem vergonha, ele vem, faz mais um pivôzinho aqui nessa região. Eu falei, pessoal, vou vender de novo aqui nessa região, pullback no 61,8, pullback nas médias. Só que aqui a gente já tem um fundo prévio. Então, tecnicamente, ele ameaçou aqui vir para esse fundo. Eu sou obrigado a tirar o risco da minha operação e jogar para o zero, porque aqui eu não tomo outro stop. Ele está vindo para acionar um pivô maior, né? A estrutura que ele sugeria vir acionar seria toda essa daqui, um pivôzão. Só que antes ele bandeirou e me deixou um trigger de entrada aqui. Ameaçou vir perder fundo, tira o risco da operação e não toma mais um stop. Fatos da vida foi, ele cutucou o fundo, voltou e tirou aí os operadores no 0 a 0. E depois o dólar ele entra num processo de lateralização tão forte quanto o do índice, né? Não foi para lugar nenhum, comprado extremamente difícil. Quando ele fechou acima da retração de 38 não teve pullback. Toda vez que fechou abaixo de 61,8 também não deixou confortáveis as operações, e aqui a gente entra no período de volatilidade aí da decisão da taxa de juros. E esse foi o meu dia aqui, pessoal, né? Espero que o dia de vocês tenha sido, né, tão tranquilo quanto o nosso.